Olá, tudo bem? Nessa videoaula, Noções de Microbiologia, aula 5, nós temos como objetivos compreender os fatores que afetam a multiplicação dos micro-organismos e relacionar esses fatores com conservação de alimentos. Vamos lá? Bom, nós vimos na videoaula anterior que os fatores que afetam a vida e a morte dos micro-organismos, eles podem ser divididos em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, né? Fatores intrínsecos são aqueles inerentes ao alimento, né? Fatores que estão relacionados ao alimento e que vão então afetar os micro-organismos. Já os fatores extrínsecos são os fatores, né, ligados ao ambiente. Então, nessa videoaula, nós vamos focar, né, somente nos fatores intrínsecos, que são 7 fatores, né, sendo que esses 3 primeiros aqui normalmente são os mais utilizados, né, desses fatores intrínsecos na conservação de alimentos. Mas os fatores, eles são um total de 7. Vamos lá. Falando então dos fatores intrínsecos, nós temos primeiro, né, que é muito importante, que é o pH, né, o potencial hidrogênio iônico, né? O pH, como nós conhecemos, ele tem uma escala, né, que vai de 0 a 14, né, sendo que um valor de pH mais baixo, nós dizemos que ele é ácido, né? Um valor de pH aqui de 7, ele é neutro. Abaixo de 7, eles serão considerados pH mais ácido e acima de 7, um pH básico, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Não só de alimentos, né? Coca-Cola 2,5, vinagre 2,9, limão 2,5, suco gástrico de 1,5 a 2, né? Chegando aqui o sangue humano, em torno de 7, a água 7. E então, né, mostrando aqui uma escala que seria uma escala de pH. Mas no alimento, nós temos uma classificação própria em função do pH do alimento. Nós podemos classificar os alimentos em pouco ácidos, ácidos e muito ácidos. Quando classificamos um alimento por pouco ácido, vai ser quando esse alimento tiver um pH acima, né, maior ou igual a 4,5, 4,5. Qual o exemplo dos alimentos que tem um pH aí acima de 4,5? Leite, carne, pescados, né, realmente produtos de origem animal, mas também temos alguns vegetais que têm esse pH. Um pH ácido, um alimento classificado com pH ácido, seria um pH entre 4 e 4,5. Né? Um exemplo que nós temos aqui é o tomate. E pH muito ácido seriam aqueles alimentos que têm um pH, né, igual abaixo de 4. Seriam frutas cítricas, no caso já é um produto já processado, já elaborado, um refrigerante, maçã. Então aqui percebam que à medida, né, que você vai reduzindo o pH, nós temos o que aqui? Né? Alimentos que tendem a ter uma maior estabilidade, né? Uma maior estabilidade microbiológica. Né? Os alimentos que normalmente têm um pH mais elevado, né? pH mais elevado, pouco ácidos, eles normalmente são produtos de origem animal. Seguindo aqui então. Faixa de pH para multiplicação de micro-organismos. Bom, nós podemos também estar relacionando então quais os micro-organismos que podem desenvolver em cada uma dessas faixas de pH. Num pH acima de 4,5, nós temos o que aqui? As bactérias patogênicas, né? São aquelas bactérias que causam o quê? Causam dano à saúde, causam risco à saúde de quem for consumir esse alimento. Então, é um pH, né, que é preciso estar atento que essas bactérias patogênicas podem estar desenvolvendo. Não só elas, como todas essas outras aqui, bactérias sporuladas, lácticas, acéticas, bolores e leveduras. À medida que eu vou reduzindo o pH, eu vou tornando o alimento mais ácido, percebam que agora eu já tenho algumas bactérias produtoras de esporos, bactérias láticas, bactérias acéticas, bolores e leveduras, né? Muito poucas bactérias, né, que podem ser patogênicas, vão conseguir desenvolver nessa faixa de pH. E
num pH mais ácido, um pH abaixo de 4, percebam que a gente só vai ter o desenvolvimento que aqui, ó, de bactérias láticas, acéticas, bolores e leveduras. Então, o pH ele tem essa característica de limitar, né, de reduzir o desenvolvimento aí de alguns tipos de micro-organismos. Aqui, no caso, um pH abaixo de 4, você não vai ter presença de bactérias patogênicas. Então, um alimento que seja naturalmente com pH 4 ou acidificado, né, até chegar o pH desse alimento reduzir, você vai conseguir eliminar bactérias patogênicas nesse alimento. Outro fator intrínseco, né, que é o segundo, seria a atividade de água. Né? O que é a atividade de água? Né? Todo alimento, né, ele vai ter uma quantidade de água, né, nesse alimento. Nós podemos dizer que é a umidade do alimento. Tá? Esse alimento tem, né, 50% de umidade, 60% de umidade. É toda a água que está presente nesse alimento. A atividade de água, ela é diferente da umidade do alimento. A atividade de água, ela é o teor de água livre no alimento. Porque a água no alimento, normalmente ela vai estar livre ou ela vai estar combinada, ela vai estar ligada a alguma outra substância que está presente nesse alimento, né? Seja um sal, seja um açúcar, seja uma proteína, né? Um carboidrato. Então, a umidade seria o quê? A umidade do alimento seria toda essa água ligada e a água que está livre. Já a atividade de água no alimento é apenas o quê? A água livre. Então, água livre não é igual a umidade. Bom, fazendo essa diferença, então, nós podemos dizer, então, que a atividade de água ela é o teor de água livre no alimento. Ela varia de 0 a 1, né? Sendo que 0 seria um alimento completamente sem água, né? Água nenhuma, né? Água livre, no caso. Ou um alimento com atividade de água 1, que seria a própria água, né? Que teria atividade de água 1. E comparando, né, aqui os grupos de microbianos e a quantidade de atividade de água, né, a atividade de água mínima que precisa ter para que esses micro-organismos possam desenvolver, nós podemos perceber aqui, né, que à medida que vai caindo a atividade de água, eu vou, né, reduzindo aqui que grupos de micro-organismos podem desenvolver. Então, por exemplo, as bactérias, né, que normalmente são o grupo de micro-organismos que causa mais problemas aí em termos de alimentos, contaminação e problemas de saúde, elas precisam normalmente de uma atividade de água aí que gira em torno de 0,91, um mínimo, né? Então, se eu reduzir essa atividade de água num alimento, eu já vou começar o que? A inibir, eu vou afetar, né, a vida, o desenvolvimento, o crescimento dessas bactérias. A seguir, nós temos as leveduras, depois os bolores. Há uma atividade de água de 0,75, bactérias halófilas, bolores xerotolerantes, bolores xerófilos, leveduras osmofílicas. Né? Então, aqui, percebam, já não são mais micro-organismos que vão causar um risco à saúde para o consumidor. São micro-organismos que vão deteriorar, né? Basicamente vão deteriorar o alimento. E abaixo de uma atividade de água de 0,60, eu já não vou ter desenvolvimento de nenhum micro-organismo. Então, reduzindo, né, desidratando o alimento, adicionando sal, açúcar, a forma combinada, reduzindo essa atividade de água, você consegue manter esse alimento estável até a temperatura ambiente. Aqui nós temos, então, alguns exemplos de atividade de água e os alimentos. A atividade de água aqui acima de 0,98, uma atividade de água muito alta, né? Uma água livre, teor de água livre muito alta no alimento. Vocês vão perceber que aqui nós temos normalmente produtos o quê? Produtos de origem animal. Produtos de origem animal eles são mais perecíveis, eles deterioram mais rápido. Justamente porque eles possuem uma alta atividade de água, eles possuem um pH elevado. Então é onde normalmente as bactérias conseguem se desenvolver com muita facilidade. Então não à toa esses alimentos eles são mais perecíveis, né? Mas também temos bebida, frutas, hortaliças frescas, né? Enfim, à medida que a gente reduz aqui a atividade de água, né, nós temos aqui, por exemplo, 0,85 a 0,60, geleias, farinhas, frutas secas, ou seja, são produtos mais estáveis, são produtos que têm uma vida de prateleira maior, né? Por quê? Porque essa atividade de água ela contribui, porque ela dificulta o desenvolvimento de micro-organismos. E até chegar aqui a atividade de água abaixo de 0,60.
né? Que nós teremos os doces, chocolate, mel, macarrão, enfim, batata frita, são produtos que você levou a atividade de água para um ponto que não tem mais desenvolvimento nenhum microbiano, né? Bom, outro fator intrínseco é o potencial de óxido-redução. O potencial de óxido-redução está ligado, né, ao ganho, né, ou a perda aí de elétrons. Um potencial de óxido-redução está relacionado também com a presença ou ausência de oxigênio. Então, aqui nós temos os alimentos, né? Ele pode ter uma característica de aeróbio, onde esses micro-organismos eles precisam da presença do oxigênio, ou esses micro-organismos podem ser aeróbios, né? Ou seja, micro-organismos que precisam, eles desenvolvem na ausência de oxigênio, numa concentração muito baixa de oxigênio. Então, o potencial de óxido-redução ele está relacionado a isso, ele está relacionado à presença ou ausência de oxigênio. Então, aqui nós temos alguns alimentos, né, onde aqui o potencial redox ele for positivo, né, aqui de mais 200 a mais 400, a gente entende que ele é aeróbio, necessita de oxigênio, né? O micro-organismo que foi desenvolver ali, ele é um micro-organismo aeróbio. E quando esse valor é negativo, ele vai ser o quê? Ele vai ser anaeróbio. Então, nós temos aqui exemplo de alguns alimentos e o seu potencial de óxido-redução. Outro fator intrínseco que temos também é o conteúdo de nutrientes, né, que dependendo da fonte, né, aqui no caso fonte de carbono, carboidrato, óleos e gorduras, fonte de nitrogênio, aminoácidos, proteínas e nucleotídeos. Um exemplo aqui, por exemplo, um alimento que é rico em carboidrato, né, ele vai facilitar o desenvolvimento aí de fungos, né, fungos filamentosos. Então, por exemplo, produtos que são ricos aí em amido, né, produtos panificados, por exemplo, vai ter uma facilidade maior de desenvolver fungos porque eles têm essa preferência aqui por carboidratos. Outro fator intrínseco são constituintes antimicrobianos, né, que seriam o quê? Seriam substâncias naturais presentes no alimento e que têm uma característica de ser bactericida, né? Ele consegue eliminar, ele consegue impedir, ele consegue bloquear, né? Funciona como se fosse um conservante, né? Só que é um conservante natural das bactérias. Então, nós temos, por exemplo, aqui a lisozima em ovo, eugenol em cravo, ácido benzoico em amoras, né? Então, o ácido benzoico, por exemplo, é um ácido, né? Um conservante que é adicionado em muitos alimentos para conservar, para evitar desenvolvimento microbiano. Ele está presente de maneira natural na amora. Aldeído cinâmico em canela, lactenina no leite. Outro fator seria a estrutura biológica do próprio alimento, ou seja, onde essa estrutura vai funcionar como uma barreira aos nutrientes daquele alimento, né? Vai ser uma barreira física, né? De certa forma, contra esses micro-organismos. E aí nós temos, por exemplo, que as cascas e a pele, né? Cascas de semente, nozes, ovos, pele, o pelo de animais e cascas também ou película de frutas, né? Porque essas frutas, quando sofrem alguma injúria, algum dano, algum machucado, lá você vai ter um ponto de contato aí que vai poder ter um desenvolvimento microbiano. E, por fim, o último fator intrínseco, nós temos a microbiota do alimento, né, que também, dependendo, né, do meio dos micro-organismos que estão ali presentes naquele alimento, você vai ter a maior incidência ou menor dos micro-organismos que podem estar desenvolvendo, né, modificando, por exemplo, um pH, competição de nutrientes entre esses micro-organismos, onde um micro-organismo pode, de repente, consumir, né, substâncias no alimento, fazer com que o pH do alimento oscile, favorecendo ou desfavorecendo o desenvolvimento de algum outro micro-organismo. Bom, então, de maneira geral, né, apresentei aqui para você, né, os fatores intrínsecos que vão estar influenciando a vida e a morte dos micro-organismos. Fatores esses que são o quê? Que são inerentes ao alimento, né? Lembrando que o fator aqui, o pH, a atividade de água e esse potencial de óxido-redução, como a gente você consegue isso numa embalagem do alimento, você vai ter uma embalagem
que pode ser a vácuo ou não, e são os fatores que normalmente nós manipulamos ou modificamos no alimento para conservar o alimento. E aí que está essa relação, então, dos fatores que afetam a vida e a morte dos micro-organismos e a sua conservação. Bom, espero que você tenha compreendido os objetivos, né, dessa aula, compreendendo esses fatores intrínsecos, e na próxima videoaula vamos falar dos fatores extrínsecos. Forte abraço e até mais!